Shalom, shalom a todos, graça e paz. Boa tarde, Amélia. Gabi, boa tarde, shalom. Ruth, boa tarde, shalom. Graça e paz. Pamela, shalom. Graça e paz, queridos. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Você que já está online, se puder, compartilha com mais um ou dois dos seus contatos. A ti, ó Rei Jesus. Boa tarde, shalom, Zenaide, graça e paz. Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Débora Cunha, shalom, graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para esse tempo de compartilhar a palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos na última semana do jejum de 21 dias, o jejum da santificação. Permaneça firme, independente do que você esteja enfrentando, fique firme. A vitória é nossa. O Senhor nos chamou para esse tempo de jejum para que nós pudéssemos ficar guardados, protegidos nele. Consagramos todo o nosso ser a ti. Clamamos a ti, ó Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. A ti, ó Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, ao longo desses dias nós temos estado aqui ao meio-dia compartilhando alguns temas extremamente relevantes para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa caminhada, lembrando que o acesso ao reino espiritual é através da fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Seja bem-vindo, João Pedro. É impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, é esse ponto principal para nós acessarmos o lugar dos milagres, o lugar do impossível, o lugar onde as promessas já foram entregues em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É pela fé. A fé é a chave que abre toda essa fechadura desse portal dos milagres para a nossa vida. Amém? Então, a gente tem que trazer isso dentro de nós. O reino espiritual não é acessado pelo nosso clamor, ele não é acessado pelo nosso desespero, ele não é acessado pela nossa necessidade. Não é assim que o reino espiritual é acessado, ele é acessado pela fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. E ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, uma coisa se interliga com outra. E o que é fé?
A palavra do Senhor nos diz em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se ouvem. Boa tarde, pastora Eva, Zerut, Escola Profética, boa tarde. Então, a gente precisa entender que a fé, ela não admite dúvida, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não são vistos. A fé me leva a entrar numa dimensão que ainda não está totalmente na nossa mão, mas que nós já começamos a antever e chamar à existência. Afinal de contas, pela palavra é que tudo é criado. O Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé nós cremos que o universo foi formado por meio da palavra, de forma que as coisas que se viu vieram a existir a partir daquelas que não se vê. Então, a gente tem que trazer isso de uma forma muito clara dentro do nosso coração. É a fé que acessa o lugar dos milagres. É a fé que abre o portal que nos faz entrar no sobrenatural. Mais uma vez, para você que chegou agora, não é o seu desespero, não é a sua necessidade, não é o seu grito, não é o seu clamor, não é a sua oração, não é o seu jejum. Tudo isso que você fizer, se não for acompanhado de fé, não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, Ele não satisfaz o desejo do nosso coração. Hebreus 11:6, mais uma vez: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que se aproximam de Deus, primeiramente precisam crer que Ele existe, e segundo, que Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele vai trazer para aqueles que se aproximam dele com fé essa recompensa. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então, a partir dessa premissa, eu quero compartilhar com vocês o tema dessa tarde, chamados para viver milagres, porque nós fomos chamados para viver milagres. Existem coisas que muitas vezes nós estamos falando que nós achamos que é milagre, e milagre não tem nada a ver com aquilo que eu posso. Então, muita gente está pedindo para Deus fazer um milagre nas coisas que eles podem fazer. Por exemplo, não é um milagre eu orar. Orar é um esforço, é vencer a minha inércia, é vencer a minha paralisia. São coisas possíveis, muitas vezes difíceis para algumas pessoas. Talvez você parou tanto de orar que você hoje não consegue articular alguma coisa com Deus, mas é possível orar. Jejuar é possível, está também na esfera da possibilidade humana. É difícil, algumas pessoas quando entram no jejum, elas sentem dores, elas sentem angústia, sentem náusea, sentem tudo, mas é possível, só basta que nós nos esforcemos. Segundo, está no corpo, na comunhão, celebrando, nos dias de cultuar ao Senhor, é possível. Talvez você tenha enfrentado tantas dificuldades porque você acostumou a ficar em casa olhando as coisas pela televisão, ou esfriou na comunhão, mas acredite, é no corpo que as coisas acontecem, é na comunhão que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. A gente precisa entender isso, e isso é possível. Agora, aquilo que saiu da esfera da sua possibilidade, nós chamamos de milagres. E milagres só Deus pode fazer. E como que eu vou viver e acessar o lugar dos milagres? Através da fé. Então, nós precisamos confessar a palavra. A palavra confessada, ela tem um poder tremendo. Por quê? Porque quando nós confessamos a palavra, nós imitamos Deus. Nós imitamos Deus. Então, nós precisamos imitar Deus como filhos amados, como um filho que imita o pai. Quando Deus quis fazer milagre na terra, Ele liberou a palavra. Quando Deus quis salvar o homem na terra, Ele liberou a palavra. Tudo que Deus cria na terra, todos os milagres que Deus faz na terra, Ele o faz por meio da palavra. Então, se eu quero viver essa vida de milagre, eu preciso começar a confessar a palavra alinhada com a vontade de Deus.
Por quê? Porque muitas vezes eu estou confessando palavras desalinhadas com a vontade de Deus. Eu estou confessando palavras de derrota, desejando uma vitória. Eu estou confessando uma palavra de impossibilidade, esperando um milagre. Então você precisa alinhar o seu discurso, e para alinhar o seu discurso com a vontade de Deus, o seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O que ele está dizendo? Que se o meu coração não está cheio da palavra do Senhor, ela vai estar cheia de outra palavra. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Quando eu confesso uma palavra que não está alinhada com a vontade de Deus, eu estou errando o alvo e eu estou perdendo. Então veja, o que está alimentando o seu coração vai alimentar os seus lábios. O que alimenta os seus lábios vai determinar o que você vai viver. Eu vou repetir. O que alimenta o seu coração vai alimentar a sua boca. O que alimenta a sua boca vai determinar o seu futuro. Por quê? Porque as palavras nunca são neutras. Elas não são neutras. Então a gente precisa se encher da palavra de Deus para que nós possamos confessar a palavra, e ao confessar a palavra, nós vamos nos parecer com o Senhor, e ao nos parecer com Ele como filhos amados, nós vamos começar a gerar milagres. Por quê? Porque nós estaremos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E é isso que muda a nossa história, porque eu quero declarar nessa tarde que você foi chamado para viver milagres. Diga isso para você mesmo, eu fui chamado para viver milagres. Eu não posso me preparar para viver o pior. Eu não posso me preparar para viver coisas diferentes disso. Por quê? Porque se eu me preparar para isso, não adianta eu orar por outra coisa. Então há um descompasso entre as nossas expectativas e as nossas atitudes. Você está numa expectativa de perda e aí você tem uma atitude de pedir outra coisa. Então, aquilo que nutre a nossa expectativa vai gerar aquilo que nós vamos viver. Amém? O salmista no Salmo 118, ele diz, versículo 14 em diante, o Senhor é a minha força, o meu cântico, ele é a minha força e ele é a minha música. E se fez a minha salvação. Esse Deus é força, é a minha canção, e ele se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. E a mão direita do Senhor faz proezas. Ela faz proezas na casa, na tenda dos justos, na casa daqueles que são justificados. A destra, a mão direita do Senhor se exalta. A mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Olha que coisa poderosa. Eu não morrerei. Não morrerei. Eu não vou cair nessa luta. Eu não vou desfalecer nessa luta, mas eu vou viver. Eu vou viver e eu vou contar o que Deus fez, o que Deus faz. A minha vida será um grande testemunho, você entende isso? A nossa vida será um grande testemunho. Então veja, nós somos um povo espiritual, então nós não podemos viver uma vida de forma natural. Milagre precisa ser algo corriqueiro em nosso meio. O impossível tem que acontecer diariamente nas nossas vidas. Isso precisa ser um estilo de vida. Hoje eu estava ouvindo o testemunho de uma moça que ela, de uma hora para outra, apareceu com uma doença raríssima, e ela é uma cantora, uma ministradora, e os médicos não conseguiam detectar, até que conseguiram perceber que era algo muito raro, e ela tomou uma posição, e ela disse, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e ela ministrou cura, mesmo estando doente, e ela dizia exatamente isso, o meu Deus não mudou porque eu estou doente, o meu Deus não mudou, ele não deixou de curar porque eu estou doente, ele não deixou de prosperar porque eu estou passando necessidade, ele não deixou de cumprir, de fazer coisas tremendas porque eu estou em meio a lutas, ele não muda, ele não mudou. E ela disse que ali ela foi ministrando, e um dia ela foi convidada para ir num lugar, pregar em Manaus, e quando ela chegou lá na sala pastoral,
tinha uma pessoa tomando um soro na veia, e ela perguntou o que era, e ele disse: eu estou tomando a minha última sessão de quimioterapia, porque eu tenho um câncer terminal. Eu tenho um câncer terminal. Ela não sabia quem era aquela pessoa, mas ela, naquele momento, ela esqueceu da doença dela, ela esqueceu das enfermidades dela, que estavam se agravando cada vez mais, e ela foi lá e orou para aquele homem. Ela ministrou cura na vida daquele homem, e ela saiu para ir ministrar o louvor, e quando terminou, a glória de Deus tomou aquele lugar. E quando chamaram o pregador da noite era o homem que estava tomando aquela quimioterapia, a última sessão de quimioterapia, com um câncer extremamente terminal. Então, e ela ficou ali impactada. E ela conta que quando chegou em casa e ela foi tomar banho, ela olhou para o corpo dela e ela estava curada. Ela falou: enquanto eu estava ministrando cura, Deus estava me curando. Enquanto eu estava ali, crendo que Deus faz, porque eu entendi que independente de mim, Deus faz. Enquanto eu estava fazendo aquilo lá, a obra do Senhor, a obra que Ele fez através de mim, fez na minha vida, e eu fui curada. Alguns dias depois, ela recebe um recado daquele pastor dizendo: desde aquele dia, eu recebi um diagnóstico, não tenho mais nenhuma célula cancerígena. O pastor que estava para morrer foi curado. Ela que estava num caminho de morte foi curada. Por quê? Porque entra no sobrenatural. Escute, a gente precisa entender. E o salmista diz: eu não vou morrer, eu vou viver e contarei as obras do Senhor. Eu vou compartilhar daquilo que Deus faz. As pessoas vão ver isso na minha vida. Então veja, a história de cada um de nós precisa ser uma história de milagres. Ela precisa ser essa história de milagres. Por isso, eu quero compartilhar com você, eu quero compartilhar nessa tarde, com cada um de vocês, algumas regras básicas, bíblicas, para ativar a fé para milagres. Porque eu comecei esse momento dizendo que sem fé, nós não abrimos o portal dos milagres. Por quê? Porque a fé me faz entrar no reino sobrenatural. E os milagres estão nas regiões celestiais para serem trazidos para a terra. Amém? Então vamos perceber na palavra de Deus que existem chaves, que nós não podemos abrir mão delas. Isso é como tentar abrir uma fechadura com a chave errada. Se você está tentando abrir a fechadura da porta do milagre com a chave errada, ela não vai abrir. Então, e o que abre a porta do seu milagre não é o seu desespero, o que abre a porta do milagre não é a sua necessidade, o que abre a porta do milagre não é o seu muito clamar, o que abre a porta do milagre não é o seu muito orar, o que abre a porta do milagre é tudo isso que você faz em fé. Tudo que vai abrir e fazer essa chave funcionar é a fé. Então veja, se você quer ativar a sua fé para milagres, não siga o conselho daqueles que não ousam. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, e eles estavam lá no barco, no mar da Galileia, no meio de uma tempestade, e Jesus vem andando sobre o barco, sobre as águas. Quando eles veem que é Jesus, ele diz: Senhor, se és tu, me manda ir até o Senhor caminhando por sobre as águas. E Jesus disse: vem. Pedro saiu do barco. Você pode imaginar, você consegue imaginar o tipo de conselhos que os demais discípulos deram a Pedro quando ele decidiu andar sobre as águas? Você consegue imaginar o que Tomé pode ter dito para ele? Pedro, não vá, meu irmão, você vai afundar. Ou quem sabe, o Bartolomeu dizendo: Pedro, nunca ninguém andou antes sobre as águas. Não vai fazer isso. Isso é loucura pura. Porque quem está no barco sempre quer se segurar. Sempre tem alguém nos barcos das vidas, aonde a gente está, para dar uma palavra contrária à sua fé. Então você precisa entender quem é que está aconselhando você, quem tem travado você, quem que na hora que você vai dar um pulo para fora desse barco, está dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo, esse ano as coisas não vão, está tudo ruim lá fora, para com essa loucura, fica nesse barco. Interessante que o barco estava afundando,
E tem gente que prefere afundar dentro do barco do que ousar e viver o milagre. Então deixa eu lhe dar uma palavra nessa tarde. Saia desse barco, não aceite mais afundar nesse barco, esse barco que talvez seja o barco do seu conforto, da zona do seu conforto. Saia dele, pule para fora, pare de ouvir o conselho dos ímpios, pare de se assentar na roda dos escarnecedores, pare de se deter no caminho dos pecadores, tenha prazer na lei do Senhor, nessa lei, nessa palavra que está dizendo: vem, sai daí, vem viver o sobrenatural, venha viver o milagre, venha viver uma vida de milagre. Então veja, você precisa entender que às vezes você está compartilhando o seu problema com alguém incapaz de ajudar você, e pior do que isso, você confessa os seus problemas e compartilha com gente que vai lhe fazer ficar preso no barco, que vai lhe preparar para afundar junto com o barco, para que você não viva o milagre. Então veja, queridos, quando você for contar os seus sonhos, conte com quem possa compreendê-los e lhe levar para cima. Não há neutralidade nos nossos relacionamentos. Quem não ajuda você, em algum momento vai lhe atrapalhar. Não adianta. Não pense que você vai abrir o seu coração com gente incrédula e a sua fé vai fortalecer. Não adianta você começar a abrir as suas angústias, jogar os seus temores, as suas desistências com gente que está no barco e achar que você vai viver milagre. Essas pessoas vão dizer para você: fica no barco, porque ninguém nunca andou nas águas. Fica no barco, porque ninguém nunca viveu isso. Vai afundar, mas afunda no barco. Então veja, quem não motiva você, em algum momento vai desmotivá-lo. Quem não acredita, em algum momento vai semear incredulidade. Cuidado com os relacionamentos, porque até onde você vai conquistar, em grande medida, depende de quem está ao seu lado. Quais são os conselhos que você tem recebido? O que tem lhe alimentado? O interessante é que muita gente, quando está com problema, procura pessoas com problema. Então veja que lógica é essa. Procure alguém que venceu para lhe levar para cima. Como é que você quer subir para a montanha procurando gente que está descendo? Como que você quer subir o monte procurando pessoas que já estão se preparando para descer? E vão lhe instruir a descer junto. Então veja, sempre pergunte o que essa pessoa está acrescentando de espiritual na sua vida. O que esses relacionamentos que você tem gastado tempo, sabe, queridos, muitos estão gastando o tempo precioso da sua vida, gastando, gente que muitas vezes te segura e você não consegue ir para as celebrações, visitas que chegam na sua casa na hora da celebração e você abre mão de estar no lugar da fé para ficar colocando o seu coração emprestado a alguém que vai lhe levar para o buraco, que vai lhe dizer: não dá para sair do barco. O seu sucesso depende em muito, queridos, da pessoa que você permite ser aquele que vai lhe estimular, aquele que vai lhe trazer. Ande com pessoas que estimulam você a ter experiências com Deus, ande com aqueles que contribuem para o seu crescimento, ande com gente que lhe coloca para cima e não com gente que lhe coloca para baixo, sabe? Isso é uma decisão. Quando Pedro, ele olhou para Jesus, ele disse: Jesus, o Senhor me dá uma palavra para eu sair? Jesus falou: vem. Ele não ouviu mais ninguém. E naquele barco, acredite, o único que andou sobre as águas além de Jesus foi Pedro. Foi Pedro. E sabe por quê? Porque ele entendeu: esse barco, ele pode ser a minha zona de conforto, mas ele é a prisão da minha fé. Esse barco pode ser a minha zona de conforto, mas ele é as prisões que impedem de eu viver o meu milagre. O que está impedindo você de viver o milagre? O que está impedindo você de ousar? Quando você ouve uma palavra de Deus e vai se aconselhar com alguém, e alguém diz: isso é loucura. Isso é loucura. Em tempo de crise ninguém semeia. Em tempo de crise ninguém faz o que você está fazendo. Então veja, Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, quando ele estava passando pelo que ele passou, ele ouviu uma palavra de Deus e ele não foi perguntar para mais ninguém. Ele não se aconselhou com mais ninguém. Deus disse: fica nessa terra. Aquela terra, todo mundo estava falindo, todo mundo estava indo embora dali, todo mundo estava fechando sua empresa, fechando seus negócios, abandonando suas casas. E Deus disse: fica aí, Isaac. E ele ficou. E ele foi fazer o que se faz quando fica numa terra. Ele foi plantar,
ele foi semear, ele foi cultivar na terra que ninguém cultivava. E a Bíblia diz que no mesmo ano Deus o abençoou, o milagre chegou na vida dele, e ele cresceu, ele prosperou. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse vai ser o melhor ano da sua vida, vai ser o melhor ano da sua vida profissional, da sua vida empresarial, financeira, ministerial, familiar. Você precisa sair desse barco, você precisa romper com esses conselhos de ímpios, você precisa sair dessas rodas dos escarnecedores, e você precisa voltar a ter o prazer do Senhor em palavras como essa, em momentos como esse. Porque você pode passar 20 minutos ouvindo uma palavra de fé aqui, ou 1 hora ouvindo palavras que alimentam a sua alma doente, a sua alma adoecida, e você no final quer viver milagres. E no final você quer viver o sobrenatural, mas está alimentando o seu coração com aquilo que lhe tira a esperança, alimentando o seu coração com aquilo que não lhe dá esperança. O profeta Jeremias disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, queridos, seja na obra, seja no compromisso, na sua profissão, na área familiar, estudantil, em algum momento você vai ter que se colocar de frente com algo que lhe parece ser impossível. O que parece ser impossível hoje? Ouse, recuse-se a viver no natural, surpreenda aqueles que lhe criticam. Se você quer ativar a sua fé para milagres, rompa com esses conselhos de ímpios e busque o conselho do Senhor. Busque, tenha prazer de novo na palavra do Senhor. Tenha prazer de novo. Pare e faça uma autoanálise da sua vida. Quanto tempo você tem gastado na frente dos youtubers, de tantas pessoas plantando no seu coração sementes de engano, sementes de dúvida, sementes para lhe preparar para o pior? Quantas horas, quantos minutos você tem parado diante da palavra de Deus? Você está se alimentando do quê? Porque aquilo que você se alimentar é o que você vai viver. Acredite, você foi chamado para viver milagres. Eu vou repetir, você foi chamado para viver milagre. Diga bem alto, escreva aí: eu fui chamado para viver milagres. Eu vou viver milagres. Amém? Então, a gente precisa entender isso, alimentar com a palavra. Amém, pastora Eva? E é isso. Segundo, não tente viver o impossível na sua própria força. Não tente viver o impossível na sua própria força. Um desejo profundo é a primeira condição para uma vida vitoriosa, mas não é suficiente. Não basta ter desejo, não basta, não tem nada a ver aqui com essa coisa de você, da autoajuda. Não tem nada a ver, queridos. Quantas vezes você já tentou viver milagre na sua força e se decepcionou? Você recompôs a sua mente, recompôs todas as coisas, e você começou a colocar palavras de impacto na sua vida, estruturas de impacto na sua vida, e tudo era a sua força. Milagre não se faz na nossa força, o impossível não é na nossa força. Começa com o nosso desejo, mas ele tem que terminar na abertura do céu para a terra. E isso só vem quando nós temos uma palavra. Sabe, queridos, um desejo profundo, acredite, já dá para fazer o possível. Muitos estão falhando até não conseguindo fazer o possível. Um desejo profundo vai lhe levar a fazer o possível. E hoje eu quero declarar: levante-se de onde você está. Levante-se desse lugar, saia dessa paralisia, saia desse medo, saia dessa depressão, saia dessa angústia. Agora, para fazer o impossível, você precisa de uma palavra de Deus. Você precisa de uma palavra do Senhor. Você precisa ouvir o Senhor dizendo: vem. Você precisa ouvir. Você tem que ter uma palavra rema para tudo que você vai empreender no reino, para tudo que você vai empreender no milagre. Qual é a palavra que Deus lhe deu? Qual é a palavra que Ele falou? Qualquer outra coisa passa. Qualquer outro motivo não sustenta por tempo suficiente, porque às vezes a gente fica aborrecido com os fracassos, às vezes pessoas nos decepcionam, mas nesses dias
o que nos sustenta é a palavra que recebemos de Deus, não é a palavra dos homens, não é a palavra do governo, não é a palavra, não são os nossos desejos, é a palavra de Deus. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não vão passar. A fé é certeza nas coisas que se espera. Que coisa? No que Deus falou, naquilo que Ele falou. Qual é a promessa que Ele tem para você acerca dessa situação? Ele tem promessa para você nessa situação? Você tem uma palavra de Deus acerca dessa situação? Então tome ela. Veja, queridos, nós não estávamos fazendo o que fazemos apenas porque queremos, mas porque recebemos uma palavra da parte de Deus. Você precisa de uma palavra para abrir uma empresa, você precisa de uma palavra de Deus para fazer uma faculdade até o final, você precisa de uma palavra de Deus para o ministério, você precisa ouvir de Deus até mesmo para ser parte da igreja. Você precisa, por quê? Porque na hora que os ventos contrários baterem, o que vai sustentar você, fazendo o que você está fazendo, é a palavra que você recebeu do Senhor. Escute, não é quando você tem um indicativo que está tudo soprando a favor que você vai. Acredite, uma hora ou outra o vento vai soprar ao contrário. Tem gente que está com o vento soprando o contrário, e nessa hora você só se sustenta se o milagre chegar, e o milagre só chega quando eu tenho uma palavra, porque a fé vem pela palavra de Deus, é a palavra que cria, é a palavra que constrói, ela abre um caminho onde não existia, ela faz uma ponte no meio das tempestades, ela abre rios no meio do deserto, ela lhe faz passar pelas chamas sem ser queimado, ela lhe faz passar pelas águas sem se afogar. Você precisa de uma palavra rema. Qual é a palavra rema que Deus deu para a sua vida? Qual é a palavra rema que você tem trazido dentro de si? Não deixe ninguém matar essa semente, não deixe ninguém tirar isso. Qual foi a palavra rema de Pedro? Jesus disse: vem. Ele não deixou ninguém no barco tirar essa palavra dele, ele não deixou ninguém falar: você é louco, você está fazendo loucura. Ninguém nunca andou por sobre as águas, é verdade, ninguém nunca andou sobre as águas, mas eu vou andar, porque eu tenho uma palavra dele, eu tenho uma palavra dele para a minha vida, eu tenho uma palavra dele, e a palavra dele é suficiente para mim, eu vou andar por ela, eu vou crer nela. Sabe, queridos, muitos estão entrando e saindo por conta própria, mas aqueles que são comissionados pela palavra vão viver os milagres. E eu quero dizer para você nessa tarde: se prepare para viver os milagres quando uma palavra rema estiver na sua direção. Você está em momentos de decisão? Anule sua vontade, busque na palavra de Deus uma palavra rema, e por essa palavra vá, não tenha medo, vá, ou recue. A palavra vai lhe guiar, a palavra vai lhe direcionar. Muitas vezes Jesus disse: vem, outras vezes ele diz: fique. Isaac teve uma palavra. Qual foi a palavra? Fica nessa terra. E ele ficou. Pedro teve uma palavra. Qual é a palavra dele? Sai desse barco. Ele andou sobre as águas. Qual a palavra que você tem de Deus? A fé vem pela palavra de Deus, acredite nisso. Então veja, para você ativar a sua fé e viver milagres, não fique na sua zona de conforto, não fique nesse barco que você está remando e ele já está afundando. O barco é muito bom, mas se você quer andar sobre as águas, não dá para andar dentro do barco. Levante e ande, amém? Levante-se e ande. Você tem que sair do barco. Quais são as palavras de Jesus para nós em dias de aflições? São elas que constroem o milagre. Pela fé tudo é formado por meio da palavra. Você tem que sair desse barco. A Bíblia diz: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então veja, muitos não saem do barco para ir ter com ele e não vivem o milagre. Muitos ainda têm dificuldade em aceitar os desafios porque estão vivendo confortavelmente nessa zona de conforto, nessa prisão invisível que tem tirado você do sobrenatural. Sabe, queridos, primeiro nós precisamos de uma palavra de Deus, mas uma vez que Deus liberou a palavra para sair, se nós continuarmos no lugar que nós estamos, isso vai se tornar um problema para nós. O barco vai impedir de eu viver o milagre. Assim como foi com o profeta Jonas. Deus tinha uma palavra para ele, ele ficou no barco.
o barco quase afundou. Quando você tem uma palavra para andar sobre as águas e resolve ficar no barco, você está se opondo ao mover e à ordem expressa do Senhor. Portanto, se o Senhor já tem falado com você, já é tempo de você responder ao chamado do Senhor. Se você quer ativar a sua fé, diga sim para a palavra que o Senhor está lhe dando, porque muitas vezes seu barco está afundando, porque já não era mais para você estar nesse barco, você está botando em risco a vida de muita gente, quando você deveria já ter ido para fora do barco e andar. Tem milagres lhe esperando, o milagre na sua vida vai abençoar muita gente. Quando Isaac ficou naquela terra, e ele plantou, e ele desentulhou os poços, mesmo os poços que os filisteus brigaram, Isaac deu para eles. Isaac abençoou com água aqueles que não tinham águas. Isaac deu o poço de Ezeque, o poço de Sitna para os filisteus. Ou seja, ele creu e até chegar no Reobote dele. Escute, tem um Reobote lhe esperando, tem um lugar maravilhoso lhe esperando, mas você não pode parar, mas você não pode paralisar. Desentulhe esses poços, desentulhe-os, porque a bênção está na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A bênção está sobre a sua vida. Eu vou repetir hoje: você foi chamado para viver milagres. Amém? Não olhe para as circunstâncias ao redor, não olhe, não avalie a palavra de Deus com base no que a circunstância lhe mostra. Deus lhe deu uma palavra para você ir, e as circunstâncias dizem: a tempestade está aumentando, está ficando difícil, ninguém está fazendo. Escute, não olhe para a circunstância, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Amém? Você foi chamado para viver milagre. Nem sempre a palavra de Deus testifica com essa circunstância. A Bíblia diz que houve um momento na vida de Pedro que, reparando na força do vento, ele teve medo e ele afundou. Amém? Ele afundou. E por que ele teve medo? Porque ele resolveu tirar os olhos do Senhor e olhar para o redor dele, para o vento. Ele passou a olhar para a onda. Põe os olhos no Senhor, olha para a palavra dele. Ele está dizendo: vem. Sabe, queridos, o que nós aprendemos com tudo isso é que quem quer viver na dimensão do milagre e do sobrenatural tem que simplesmente ignorar as vozes, os ruídos, as circunstâncias, os problemas e tomar posse dessa palavra. Sabe, queridos, se alinhar com a palavra de Deus, andar por ela. As circunstâncias nunca são favoráveis, sempre há alguma razão na qual você não deve tentar. Sempre vai ter, mas tem uma única razão para você tentar. O Senhor está te chamando para sair desse lugar medíocre, desse lugar de prisão, desse lugar que está lhe aprisionando. Temos que caminhar apenas firmados na palavra de Deus. Amém? O apóstolo diz em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que nós podemos ignorar todas as circunstâncias e andar com o Senhor. Nós podemos chamar a existência, as coisas que não são como que se já fossem, e nós podemos viver o melhor de Deus. Escute, você foi chamado para viver milagres. Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus aí. Eu fui chamado, você foi chamado para viver numa dimensão de milagre. Então confessa a palavra do Senhor. Cuidado com aqueles que estão ao seu redor, só lhe mostrando problemas. Cuidado com a sua alma que sempre está lhe mostrando problemas. Cuidado com essa alma doente que quer se alimentar daquilo que é ruim, que não quer viver a esperança. Sabe, queridos, quantas vezes a gente vê pessoas paralisando o que Deus mandou fazer, porque alguém diz: não vai dar certo. Não vai dar certo. Muitas vezes Deus está chamando você para uma obra do ministério, para fazer algo, e tem alguém dizendo: não vai dar certo. Todo mundo está desanimado. Escute, não dê ouvidos a isso. Ouça o que o Senhor está falando, e você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver muitos milagres acontecendo. Chegou a hora. Nós fomos chamados para viver milagres. E quem vai viver milagre são aqueles que andam nessa dimensão. Venha andar nessa dimensão. Sai dessa dimensão natural e entra na dimensão sobrenatural. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, nós fomos chamados para viver milagres. E nós temos uma palavra tua. E a tua palavra é criadora.
Nessa tarde o Senhor me trouxe aqui para declarar para os meus irmãos que chegou a hora de sair desses barcos, chegou a hora de ousar, chegou a hora de viver o sobrenatural, chegou a hora de romper com pessoas, com palavras, com ambientes que estão tirando a fé dessas pessoas. Esses irmãos que estão ali, Pai, muitas vezes sentados na roda dos escarnecedores, se detendo no caminho dos pecadores, vivendo debaixo de ruídos e não de uma direção correta. E eu quero declarar hoje, chegou a hora de você sair dessa posição, chegou a hora de você cavar poços aonde todo mundo está indo embora, chegou a hora de você acreditar que a bênção do Senhor está na palavra dele, e quando você ousar, o seu deserto vai florescer, o seu deserto vai brotar água. Chegou a hora de você entender que você vai andar em lugares que você nunca andou, e o sobrenatural será um testemunho na tua vida. Eu te abençoo, eu abençoo tua casa, que o Senhor cure teu coração. Pai, arranca meus irmãos que estão no nível de desânimo, tira ele dessas zonas de conforto malignas, que são prisões que os mantêm na incredulidade, que os mantêm na contemplação e nunca vivem um sobrenatural. Quando Jesus disse para aquele aleijado, levanta e anda, ele ficou dando desculpa. Jesus disse, levanta, para de dar desculpa, tem uma palavra que já foi liberada, levanta, porque quando você levantar, o milagre vai acontecer nas suas pernas, o milagre vai vir na sua vida. Sai do barco, vem, e quando você vier fora do barco, você vai andar sobre as águas. Fica nessa terra e planta nessa terra, Isaac, e quando você cavar, os poços vão dar água de novo, onde ninguém estava tendo. Você vai viver um milagre. Eu abençoo tua vida, eu abençoo tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos recebem essa palavra? Antes de você abrir mão do que Deus lhe deu, saia do barco que está lhe limitando. Antes de você aceitar sepultar os seus sonhos, saia desse barco e ande sobre as águas. Cave de novo nesse deserto e veja as águas brotando. Veja que você foi chamado e chamada para viver milagres. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Mantenha firme no jejum. Essa é a nossa última semana do jejum e nós vamos viver muitos milagres em nome de Jesus.